O senhor é Wagner Morena Canziano, é isso? Sim, senhor. O senhor ouviu aqui a denúncia contra Emerson Miguel Petrive, em que o senhor figura como vítima de um desacato? Sim. O promotor de justiça e o advogado vão fazer algumas perguntas, eu peço que o senhor responda no microfone, tá bom? Pois não. O Ministério Público tem a palavra. O senhor sabe a respeito dos fatos? O que eu sei, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente na época, hoje eu estou no gabinete do prefeito, e naquele instante o secretário não se encontrava e o coronel ligou para mim e pediu que eu fosse até o local, a pedido do prefeito, para que visse era a inauguração do restaurante popular e que estava tendo um barulho onde o seu Emerson já havia passado por uma situação dessa recentemente e que a gente havia ido até o local. E nesse momento, nesse instante, nós chegamos lá, ele já não estava mais no local. Eu fiquei conversando com o pessoal da guarda, que são essas pessoas que estão presentes aí. E ele, do outro lado da rua, começou a intimidar e tal, e de repente ele veio até o próximo, fez uma cena, se jogou no chão, como se a gente tivesse agredido ele. Eu estava de braço cruzado, de costas, ele se jogou no meu cotovelo, se jogou no chão. Fez uma encenaçãozinha que é típica dele. E depois começou a desferir essas palavras. Falou que eu era um bosta, que eu era puxa-saco do prefeito, que eu ganho 15 mil reais, que eu sou da elite, do primeiro escalão, coisa que eu não sou, eu sou um simples assessor. E eu fui simplesmente chamado, porque eu não estava de uso do aparelho, inclusive eu não posso, porque eu não sou fiscal. Eu simplesmente levei, eu acompanhei a ação desses dois fiscais que estavam comigo. E acabou que, como eles não estavam lá, eu dispensei a presença dos dois fiscais. Anteriormente a esse fato, nós já temos 5 processos, 5 TCIPs sobre o mesmo assunto contra o Emerson, eu particularmente. E sempre é esse desacato, é sempre difamação, é sempre isso que eu encontro. Na ocasião dos fatos, o senhor exercia qual cargo na SEMA? Eu era assessor do secretário do Meio Ambiente. Eu simplesmente acompanhei os dois fiscais. Eu não tive nenhuma intercorrência. Senhor? Quais eram os fiscais que foram da SEMA até o local? Foi o João Batista e, se não me engano, não foi o Jefferson. Não era Jefferson, é outro que realmente agora eu sei quem é, mas não recordo o nome. Uhum. Tá, o senhor foi acompanhar eles para medir o bagulho? Eles foram com os decibéis que eles têm fé pública e eles sabem manusear o equipamento. O equipamento eu só acompanhei, eu só estava acompanhando. Existia o bagulho? Não. A hora que eu cheguei lá, neste momento, o que aconteceu foi que nós estacionamos o veículo dentro do terminal rodoviário. Tem uma vaga lá para não seria autoridade, mas pessoas, para guarda municipal, tem vagas ali na parte de baixo. Na hora que nós estávamos lá, ele estava com a bicicleta, na hora que nós descemos do carro, ele estava com a bicicleta ali, nós chamamos ele, o fiscal chamou ele para fazer a autuação, para mostrar para ele o decibelímetro, ele se evadiu do local. Aí nós fomos até o restaurante, foi aonde ele guardou a bicicleta dele com o equipamento, e depois ele teve essa atitude de chegar lá e na frente de todo mundo, como tinha bastante gente esperando na fila, ele gosta de aglomeração para denegrir a imagem de pessoas honestas. Isso. O senhor, antes de ser xingado por isso, chegou a conversar com ele, a discutir com ele? Não, de maneira alguma. Eu nunca fiz qualquer menção com ele. A primeira vez até tentei, a primeira vez que aconteceu, que foi levado o equipamento dele também, em outra circunstância, que foi na frente na porta da prefeitura, a polícia militar tentando levá-lo, porque é difícil botar a mão nele, né? Porque ele tem um monte de direito, mas ele não tem dever nenhum. E a polícia militar...
Seu Wagner, que o senhor só se limitar a descrever os fatos, tá bom? Não, é só... sem dar tá impressões pessoais do tá senhor, ótimo, tá bem? Tá ótimo, obrigado. Pois não, pode prosseguir. Então, já é corriqueiro não botar a mão nele. E eu ainda, nesse momento, nessa primeira oportunidade, eu tive... eu pensei, eu pedi a ele que... Assim, vamos fazer as coisas, vamos para a delegacia, vamos a coisa da melhor maneira possível. E ele foi sempre agredido, não coloque a mão em mim, sendo que eu nunca coloquei a mão nele. Não coloque a mão em mim, essa palhaçada toda. Desculpa. E quais são as palavras exatamente que ele falou, professor? Que eu sou um bosta, eu sou um saco, que eu sou merda, que eu era puxa-saco do prefeito, que bosta é melhor do que eu, que era tudo assim. E como é que terminou isso tudo depois? Normal, não houve nenhuma alteração de nossa parte, ninguém. Mas ele foi para a delegacia ou ele foi embora? Não, ele foi embora, eu que fui para a delegacia e dei parte. Ele não foi preso porque ele não estava fazendo. Realmente, naquele momento, ele não estava com equipamento, mas ele tinha sido solicitado a presença dele pelos fiscais, mas ele se evadiu do local. Que era ali próximo, que é do lado do terminal rodoviário central. Só. Doutor, tem pergunta? Foi o prefeito que mandou o senhor ir lá? Não, o coronel que pediu. O coronel que pediu a minha presença lá. Pediu a presença porque não é pelo o que ele estava falando contra o prefeito, não era as acusações que ele estava fazendo contra o prefeito, era simplesmente porque ele estava com 112 decibéis contra 55 decibéis que é permitido. O senhor mediu ou não? Foi medido, sim. Tem no laudo. Lá no local? Foi medido. Lá do restaurante? Não, do restaurante foi medido também. Foi medido. Só pedir para o senhor ficar quietinho, tá? Não se manifestar. Do restaurante foi medido nessa circunstância onde nós chegamos no terminal rodoviário. Ele estava na porta do terminal ali na leste-oeste. Foi medido e foi pedido a ele que viesse para a gente fazer a autuação. Só que ele se evadiu do local. Aí ele guardou a moto dele e tal, e eu fui pro restaurante onde ele foi agredido verbalmente. Quem é que estava do lado do senhor? São essas pessoas que vão prestar depoimento? O senhor já teve outro problema com o Emerson? Tive esse primeiro contato, que foi também medido com decibéis. Ele foi encaminhado ao 6º distrito. Na ocasião foi tomado dele o megafone, que ele tinha um megafone. Nessa segunda situação ele estava já com uma bicicleta com uma caixinha de som. Na primeira foi o megafone e o microfone. O microfone ele acabou ficando com o microfone, porque não foi o fiscal acabou não colocando o microfone, ele ficou, eu acho que razoável o questionamento dele. O senhor tem mais algum TCIP contra ele? Tem mais 3. O senhor pode dizer os motivos? Tenho. Eu estava numa reunião, eu estava numa reunião dentro da Câmara, saí da reunião com os vereadores. Doutor, só para descrever fato por fato, eu não vejo muita relevância, mas são fatos similares, é isso? Ofensas? Excelência, eu só queria demonstrar o seguinte, que o Emerson também tem um TCIP contra o senhor Canzinho. Não, senhor. Só deixar o doutor finalizar, tá? Só um minutinho. Não há. Excelência, é só pedir, o que eu falar eu tenho que provar. Sim. Então vamos. Viu? Só que a única coisa que eu acho que não há necessidade de descrever fato por fato, né, que são objetos de outros. Perfeito, de outros mas aí, tá? Excelência, só para ficar claro o seguinte, que existe essa inimizade, os dois são inimigos. Não, isso o senhor vai poder demonstrar. Tá? Até porque existe o TCIP do Emerson contra ele, Entendi. Existem 2 policiais militares que são testemunhas do Mas aí fato, a questão das alegações finais, né, doutor? Hoje é só pergunta, o senhor perguntou se ele tem outros TCIPs, ele já admitiu que sim. Só não vejo necessidade de descrever fato por fato, porque hoje nós estamos tratando de um fato específico. Tá bem? Perfeito. Doutor, só queria deixar claro que esse TCIP, inclusive, foi rejeitado pelo próprio juiz. Isso o doutor vai ter oportunidade de ele tentou realmente fazer, mas não teve. Tá? Pois não, doutor.
Quando vocês chegaram lá no terminal, lá para fazer a medição, o Emerson estava em que local exatamente? Só pra Ele gente... estava na porta do terminal. Do outro lado da rua, então? Não, ele estava na porta do terminal. Nós estávamos dentro do terminal, onde entram os ônibus na parte de baixo, ali pela leste-oeste. Nós estávamos saindo do carro, medimos, a coisa estava em 100 e pouco, foi feita a medição. Como já era a segunda intercorrência, já tinha uma, a primeira, né? A segunda, chamamos ele para ele verificar, ele pegou e se evadiu do local. Tem testemunha disso. Foi feita a medição, então? Foi feita a medição. E por que não foi feita a apreensão do equipamento? Porque ele se evadiu do local. Mas Nós estávamos caminhando até ele. Ele pegou, se evadiu do local. Nós não temos poder de polícia de sair correndo atrás dele. Nós temos a medição. E a partir da medição, como o funcionário da prefeitura tem fé pública, aquilo que está ali vale para a coisa. E nós juntamos isso. Então foi feita a medição lá no terminal. Foi feita a medição. Nesse dia foi feita a medição. Foi. Não foi feita a apreensão porque ele se evadiu. Se evadiu. Ele se evadiu depois de xingar o senhor ou antes de xingar o senhor? Não, ele se evadiu antes de xingar a mim. Aí depois ele foi para coisa. Ele foi para coisa, eu não entendi. Ele foi lá para o restaurante universitário. Do outro lado da rua? Do outro lado da São Paulo ali? Do outro lado da rua. São Paulo, isso. Aí o senhor disse que a bicicleta dele ficou lá dentro do restaurante lá. Não falei isso. A bicicleta dele ficou aonde? Não sei, ele se evadiu, guardou a bicicleta e voltou lá para o restaurante. O senhor falou que ele guardou a bicicleta no restaurante. Não falei de maneira alguma, não falei em momento algum isso. Dentro do restaurante eu nunca falei isso. Transcrever. Mais uma pergunta. Por favor, eu gostaria que fosse transcrito. Momento algum eu falei isso. Eu falei que ele guardou em algum lugar, que eu não sei aonde, e foi para lá a pé. Aí ficou do outro lado da calçada, gritando, falando um monte de coisa, depois entrou, foi lá para dentro, depois ele entrou, ele pulou a roleta, inclusive lá dentro do restaurante, ele pulou a roleta, sabe? Não pagou, a refeição ficou fazendo chacrinha com todo mundo, mas a guarda municipal não colocou a mão nele, não fez nada, porque a nossa coisa não é criar tumulto, nós estamos querendo realmente resolver o problema ali, que era o decibel. Só isso, nada mais. O senhor é Raimundo Hiroshi, não é isso? Kitanishi. Senhor Raimundo, o senhor ouviu aqui a denúncia contra Emerson Miguel Petrivi, em que consta como vítima de um desacato o senhor Wagner Morena Canzian. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do acusado ou da vítima? Não. Então o senhor está sob compromisso de dizer a verdade, tá Sim. bem? Promotor e advogado vão fazer algumas perguntas ao senhor. Peço que o senhor responda no microfone, tá bem? Tudo. O Ministério Público tem a palavra. O que o senhor sabe a respeito dos fatos? Eu estava assim, coordenando a segurança no âmbito municipal na ocasião da inauguração do reabertura, né, no caso do restaurante popular. E naquela ocasião estava presente também o seu Wagner, né, que eu presenciei também, naquela ocasião eu presenciei, né, ele sendo deliberadamente, né, sendo, né, sem ele provocar, sem nada, né, sofrendo agressões por parte do Emerson Petrivi. Agressões verbais, no caso. O senhor estava dentro do restaurante ou fora do restaurante? Fora do restaurante. Tá. O Emerson já estava lá? Quando eu cheguei lá, ele já estava lá. Ele já estava lá com uma bicicleta, com os equipamentos de som, não, essas coisas, e já estava no local. Tá, ele estava gritando, usando esse equipamento? Estava. O Wagner estava lá também? Quando eu cheguei lá, o Wagner, ele chegou praticamente junto comigo no local. Vocês chegaram juntos ou separados? Não, fomos separados. O Wagner, o que era a função dele lá? O Wagner, ele é funcionário me parece que era funcionário do SEMA. Né, e ele foi lá medir também?
Ele tinha que, mas ele estava fazendo fiscalização assim por causa do barulho, alto barulho que tinha lá. Então ele tinha que fazer aquela fiscalização. Você chegou a ver se ele chegou a fazer essa fiscalização? Ele se chegou a fazer? É. Olha, eu não presenciei isso aí. Tá. Quando que o senhor presenciou eles discutindo? Em que momento que o senhor presenciou eles discutindo? No momento que eu cheguei, estava atravessando a rua da rodoviária, terminal rodoviário, né, para o restaurante, né? Aí ele foi abordado pelo Emerson Petrivi, que, né, falava aquelas palavras que constam na denúncia, né? Não lembro de todas as palavras também, mas eu lembro, assim, entre outras palavras, puxa-saco do prefeito, né, covarde, uma coisa assim. Essas palavras eu realmente ouvi. Você sabe se houve provocação por parte do Wagner contra o Emerson para ele xingar? Não, provocação não. Não? Não. A partir do Emerson, as ofensas? Do Emerson para o Wagner. E aí o senhor fez alguma coisa ali, ou o senhor, que o senhor fez daí? Como? O senhor continuou presenciando essa discussão, o senhor, como é que acabou essa discussão? Bom, acabou praticamente nessa... Ele se afastou do local, não? Depois, não? Praticamente logo após a inauguração, lá, reinstalar. Ele se afastou do local e nessa hora acabou por isso mesmo. Tá. Já conhecia o acusado? Conhecia de várias situações aqui na prefeitura mesmo, não? Ele fazendo protestos, né, com motocicleta, na época era motocicleta, depois passou a ser bicicleta, né? Né? Então ele fazia bastante protesto aqui na frente, por causa disso que eu conheci o Emerson Petrivi. Sabe se já tinha uma desavença entre ele e o Wagner? Sabe se já existia uma desavença entre ele e o Wagner? Olha, eu já presenciei outras ocasiões também que ele foi ofendido também. Outra ocasião também ele foi ofendido também. Quem foi ofendido? O Wagner, no caso. Foi ofendido pelo Emerson? É. Tá. Só isso aí. Doutor, tem pergunta? O Wagner foi junto com o senhor ou chegou junto com o senhor lá no terminal? Não, ele não foi junto comigo. Ele chegou aproximadamente junto comigo lá, né? Cada um estacionou o carro num lugar e chegamos lá no local. Perfeito. O senhor não viu ele fazer qualquer tipo de medição com o aparelho? O senhor sabe se foi feito ou não foi? Não houve oportunidade? Olha, eu lembro que quando me parece que foi fazer, ele já tinha retirado a bicicleta do local e tinha escondido a bicicleta em algum lugar, né? Então, talvez seja por causa disso que não houve. Não conseguiu fazer. O senhor disse que o Canzin e o Emerson já tiveram outras discussões. Nesse dia lá, eles discutiram como os dois, assim? Como? Como é que foi a discussão entre os dois? Você tirou a bicicleta? Cadê a bicicleta? Olha, não foi bem assim a discussão. A discussão foi mais assim, são palavras dirigidas pelo Emerson ao Wagner. Não houve... Só o Wagner? Só o Wagner. Tinha outras pessoas? Não, tinha uma multidão, mas sim, assim, a ofensa, né, era dirigida somente para o Wagner. O Emerson, depois dessa discussão aí, ele se afastou, foi embora, não entrou para dentro do restaurante? Não, que eu lembro não. Que eu lembre não. Ele chegou até próxima da porta, né? Depois ele se retirou. Ele se retirou, não participou do almoço, então? Não lembro desse fato, não. Nada mais.